Olá, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a marca da besta e como a marca da besta poderá ser aceita pelos países de maioria islâmica. Este é o problema. Antes de avançarmos sobre o assunto, precisamos entender qual é o fundamento bíblico para a crença que em determinado momento da história a marca da besta será imposta aos homens. Os homens serão obrigados por lei a aceitar a marca da besta. Por que falo dessa forma? Porque a crença que pouco antes da volta de Jesus será feita uma tentativa de obrigar as pessoas a aceitar a marca da besta, essa crença é comum para os adventistas do sétimo dia e para muitos evangélicos além. E o fundamento bíblico para esta crença está no livro do Apocalipse, basicamente no capítulo 13, e mais de forma detalhada a partir do verso 11 até o verso 18. Inclusive eu quero até ler com você esse texto e vamos tentar entender por que os adventistas têm uma crença diferente dos demais evangélicos a este respeito. Porque tanto adventistas como os demais evangélicos acreditam que a marca da besta se tornará obrigatória. A diferença é o entendimento que os adventistas têm sobre a marca da besta e o entendimento que os demais evangélicos têm sobre o que virá a ser a marca da besta. Vamos primeiro considerar o fundamento dessa mensagem. Portanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versos 11 até o verso 17. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos o fundamento bíblico para a imposição da marca da besta. O que o texto bíblico deixa bem claro é que uma imagem da besta será formada. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que teremos um sistema de religião semelhante ao que já tivemos na Idade Média, onde as pessoas serão forçadas a aceitar princípios religiosos. E isso sugere também que haverá uma união entre religião e Estado, coisa que a história nos mostra que já aconteceu no passado. Então haverá um certo reavivamento da religião medieval, onde a religião e o Estado andavam juntas, de maneira que quem dava as ordens era a religião, e quem estabelecia as leis para punir quem não acatasse a religião era o Estado. Tal situação, o Apocalipse afirma que irá novamente acontecer, pois será formada a imagem da besta. Mas o texto também mostra que essa imagem da besta que será formada vai fazer com que as pessoas recebam uma marca. E quem não receber essa marca não vai poder comprar nem vender. Essas pessoas serão
perseguidas, elas terão dificuldades econômicas por conta dessa situação. Mas o que viria a ser a marca da besta? Nós acreditamos que a marca da besta tem que ser algo que vai ser uma espécie de paralelo ao selo de Deus. Então, o que viria a ser o selo de Deus dentro desse contexto, do contexto do tempo do fim? Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 20, verso 20, nós temos uma indicação do que pode ser esse selo de Deus, essa marca de Deus. Vamos à leitura do texto e depois vamos tentar encontrar algum paralelo a esse selo de Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. Aqui temos a informação de que o selo de Deus, o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Isto nos dá a possibilidade de pensar que a marca da besta deve ser algo paralelo. Se Deus fez do dia de repouso, do dia de adoração, o sinal da relação entre ele e o seu povo, seria possível pensarmos que a besta, a segunda besta, ao estabelecer a marca, o seu sinal, o sinal de sua autoridade, ela poderia estabelecer algo parecido. Neste caso, quando analisamos as tradições da igreja cristã medieval, nós entendemos que uma das marcas que poderia servir de paralelo ao sábado bíblico, usado por essa igreja ao longo do tempo, foi o domingo. Então, se o sábado, um dia de descanso, um dia de adoração, é o selo de Deus, o sinal entre Deus e o seu povo, segundo a Bíblia, não seria difícil imaginar que o paralelo desse sinal seria o domingo. O domingo seria, no caso, a marca da besta. Atualmente, se nota entre os religiosos um movimento nesse sentido. Um movimento a fim de que as pessoas possam levar a sério a guarda do domingo, santificando esse dia para a adoração. Mas o domingo, como ele existe hoje, apenas como um dia de culto, apenas como um dia de adoração para os demais evangélicos, ainda não é a marca da besta. O domingo se tornará a marca da besta quando as pessoas forem obrigadas por lei a guardá-lo, a descansar nesse dia, a adorar nesse dia. Aí sim o domingo se tornará a marca da besta. Por que a marca da besta? Porque nós não temos nas Escrituras Sagradas nenhuma linha, nenhum versículo, nenhum texto, por mais pequeno que seja, que autorize ou recomende a guarda do domingo. Então, a atitude de guardar o domingo repousa apenas na autoridade humana e nunca na autoridade divina. A história da igreja cristã mostra isso com muita clareza. A história da igreja cristã mostra que o domingo só começou a ser observado pelos cristãos a partir do segundo século, quando Jesus e os demais apóstolos haviam morrido. Ou seja, não existe nenhum livro da Bíblia que mencione o domingo como um dia sagrado de adoração. O domingo, ao entrar na igreja cristã, foi uma espécie de apostasia dessa igreja, e não o fato dessa igreja ter passado por uma reforma, onde por trás dessa reforma Deus estava utilizando-se de um profeta, dando à igreja a orientação para que essa reforma fosse feita, para que essa mudança pudesse ser feita. Mas esse é o nosso entendimento. Entendemos que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo e que o domingo será a marca da apostasia, certo? Mas o problema que eu trouxe para a gente resolver é como um país de maioria islâmica poderá aceitar a guarda do domingo, poderá promulgar uma lei ordenando a todos os seus cidadãos a guardar o domingo. Como isso pode acontecer? Quais as possibilidades para algo dessa natureza ocorrer em um país de maioria islâmica?
Vamos analisar as possibilidades com base no texto bíblico. Com base no texto bíblico, nós notamos que a marca da besta não será imposta sobre as pessoas do mesmo modo que o selo de Deus será colocado. Enquanto temos a informação no capítulo 7 do livro do Apocalipse que os servos de Deus serão selados na testa, na fronte, a informação que temos em Apocalipse 13 é que a marca será colocada sobre a mão e também sobre a fronte. A expressão que quem não receber a marca da besta não poderá comprar e vender indica que quem não aceitar esta nova ordem terá dificuldades econômicas. Isto quer dizer que algumas pessoas não aceitarão a marca da besta porque há um entendimento religioso de que isto deve ser feito, mas irão aceitar para não perder as vantagens econômicas ou as desvantagens econômicas que terão caso não aceitem a marca da besta. Então, isso nos dá uma pista sobre como um país de maioria islâmica poderá aceitar e até mesmo sancionar uma lei dominical em seu país, proibindo aos seus cidadãos o trabalho no domingo. Esse país poderá fazer isso tendo como única razão a questão econômica. Ou seja, para não ter prejuízos financeiros, algumas pessoas e até mesmo países poderão acatar e aceitar a marca da besta. Essa é a primeira possibilidade que o texto bíblico nos oferece, o fato da marca ser imposta na mão, dando a entender a ideia de trabalho, de forçação. Assim como também nós sabemos através da história que muitas pessoas na Idade Média veio a aceitar os dogmas da igreja não porque tinham convicção religiosa de que isso representasse a vontade de Deus, mas por temer perder privilégios temporais, por conta de se colocar contra a igreja e contra o Estado. Então, o que aconteceu no passado poderá acontecer no futuro. No passado, algumas pessoas concordavam com os dogmas da igreja por convicções religiosas, mas a grande maioria talvez se conformava à igreja por medo, por temor de perder prejuízo, por temor de perder algumas vantagens econômicas que até então tinham e, em alguns casos, por temor de perder a própria vida. E a gente tem uma indicação de que isso poderá se repetir no futuro com base em Apocalipse 13. A marca da besta será imposta, as pessoas serão obrigadas a aceitar. E o texto bíblico evolui de tal forma que é dito que vai chegar ao ponto deles fazerem morrer aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, a primeira possibilidade é essa. Mas quando nós fazemos uma leitura no capítulo 39 do Grande Conflito, nós descobrimos que ali tem uma citação que nos dá uma outra possibilidade. O fato da marca da besta ser imposta na mão e também na fronte indica que as pessoas serão convencidas intelectualmente de que deverão aceitar a marca da besta, que a aceitação da marca da besta vai trazer alguns benefícios. Por esta razão, poderemos pensar nessa possibilidade de países islâmicos, como também países cristãos, serem convencidos religiosamente. O texto bíblico diz que a segunda besta faz até descer fogo do céu à vista dos homens. Isto quer dizer que milagres sobrenaturais irão acontecer. E o texto deixa bem claro que isso será uma forma de seduzir os habitantes da terra. Os sinais operados serão usados para seduzir as pessoas a aceitar a nova ordem estabelecida e também a marca da besta. Eu quero ler esse texto e vocês irão entender como o processo de convencimento religioso vai ser muito forte nos últimos dias. Os falsos profetas irão atuar de maneira decisiva.
E no livro O Grande Conflito nós temos uma indicação de que o próprio Satanás irá entrar em ação nesse tempo. Vou fazer a leitura e eu peço que você preste muita atenção para que você possa notar esse último engano no sentido de seduzir, de convencer as pessoas a aceitar a marca da besta. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Semelhante aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8, verso 10. O Espírito de Profecia afirma que este é o poderoso engano quase invencível. Então temos nesse texto aqui uma indicação que instrumentos satânicos serão usados para tentar convencer as pessoas. E finalmente, como último ato, no sentido de enganar, de seduzir as pessoas a aceitar uma lei dominical, o próprio Satanás personificará Cristo. E este engano, ele pode ser aceito tanto por cristãos como também por muçulmanos. E eu vou explicar por quê. Os cristãos acreditam em um reino terrestre de Jesus Cristo como estando para acontecer em breve. Antes virá o anticristo e depois o anticristo será vencido por Jesus Cristo e Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino, o milênio aqui na Terra. Essa é uma crença comum tanto a cristãos como também, por exemplo, a judeus que ainda estão a aguardar o Messias. Mas entre os muçulmanos existe uma possibilidade de que tal engano possa ser aceito. E eu vou explicar por quê. Os muçulmanos, eles não acreditam em Jesus Cristo como o Salvador, mas eles acreditam que Jesus Cristo foi um grande profeta. Segundo os muçulmanos, Jesus Cristo não morreu. Na cruz, alguém tomou lá o lugar e se fez passar por ele. Ele não morreu e aos 33 anos de idade, ele foi assunto ao céu, o Pai o levou. E o que eles estão esperando? Eles estão esperando a volta de Jesus. E eles acreditam que quando Jesus Cristo voltar, ele vai descer em Damasco, na Síria, ele vai derrotar o anticristo e ele vai ensinar as pessoas a serem muçulmanas. Ele irá promover a união entre cristãos e muçulmanos e vai estabelecer a paz, a justiça, a equidade na terra. Esta é uma crença muçulmana. Isto quer dizer que até mesmo os muçulmanos poderão ser vítimas desse último engano. Então eu vejo essas duas possibilidades para um país islâmico aceitar um decreto dominical.
O primeiro argumento, o argumento econômico. Esses países hoje já se tornaram países capitalistas. Países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, são países riquíssimos, né? Ou seja, existem países de maioria islâmica que são capitalistas e eles podem perfeitamente se submeterem a uma nova ordem, a um decreto dominical, a aceitação da marca da besta, tendo como único engodo as vantagens econômicas ou temendo terem prejuízos econômicos, porque o texto bíblico deixa bem claro que quem não aceitar a marca da besta não irá poder comprar ou vender. Dificuldades econômicas serão experimentadas por quem se levantar contra este decreto dominical, esta nova ordem estabelecida. Então, alguns países poderão perfeitamente aderir ao decreto, não porque estão convencidas de que essa é a vontade de Deus, mas as próprias palavras de Cristo indicando que nos últimos dias iriam surgir falsos cristos e falsos profetas, o próprio texto do livro Grande Conflito indica algo nesse sentido, no sentido de que primeiro Satanás vai enviar anjos maus para convencer pessoas a esse respeito, e pelo fato das pessoas se recusarem a ouvir esses anjos maus, o próprio Satanás irá personificar a Cristo. Ele vai aparecer com uma glória deslumbrante, ou seja, jamais a humanidade viu alguém como ele. Ele vai aparecer em várias partes da terra, é isso que nós acabamos de ler, acabamos de notar no texto. Vai realizar milagres. A sua maneira de se expressar, segundo o texto, é semelhante à de Cristo, ou seja, de forma mansa, de forma calma, melodiosa, porque ele sabe como fazer isso, porque ele tentou Jesus Cristo, ele acompanhou de perto o ministério de Jesus Cristo e sabe perfeitamente como imitar os modos, as maneiras de Cristo. E o texto diz que as multidões, do maior até o menor, vão dar crédito, porque irão se convencer de que esse ser deslumbrante, que realiza milagres, que abençoa as pessoas, é o Cristo, é o Messias que eles estavam esperando. Este, segundo o texto, é o poderoso engano quase irresistível. Mas o povo de Deus, conforme a gente pode ver em uma leitura posterior, no próprio capítulo 39 do livro Grande Conflito, o povo de Deus não será enganado, porque eles irão descobrir que os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com a Bíblia, porque uma das alegações desse falso Cristo é que quem não concorda com o domingo está rejeitando a mensagem divina a eles enviada. Ou seja, vai se perceber através da Bíblia que os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ordena ao povo de Deus a guardar o verdadeiro sábado. Então, quando esse falso Cristo aparecer ordenando as pessoas a guardar o domingo, o povo de Deus, versado nas Escrituras, vão perceber este engano. Enfim, a Bíblia deixa bem claro, é uma profecia, a marca da besta será estabelecida. Nós acreditamos ser essa marca o domingo, que será imposta. As pessoas serão obrigadas a aceitar essa marca. Irão receber alguns na fronte, outros na mão, dando a entender que algumas pessoas serão convencidas religiosamente que essa é a vontade de Deus, e outras pessoas serão forçadas. Pessoas que não têm religião vão se conformar a isso, porque não querem ter problemas, não querem sofrer alguma consequência por conta disso. Mas a boa mensagem para nós é que haverá um remanescente, e esse remanescente não aceitará a marca da besta e será agraciada com o selo do Deus vivo, e dessa forma estarão preparados para suportarem os dramáticos eventos dos últimos dias e estarem prontos para fazer parte do reino de Deus. Essa multidão é mencionada no capítulo 14 do livro do Apocalipse, dando as 3 mensagens angélicas, e as características desse povo está lá em Apocalipse 14, 12.
onde João vê os salvos e diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que eu e você venhamos fazer parte desse grupo e venhamos resistir a qualquer tentativa que nos leve a se afastar da vontade de Deus e, dessa forma, venhamos receber o selo do Deus vivo e estarmos preparados para a trasladação. Que Deus nos abençoe. Portanto, curta, comente, compartilhe este vídeo com pessoas que você entender que estão preparadas, para considerar esse tema. Enfim, eu percebo que o problema dos muçulmanos, a aparente dificuldade para os países islâmicos não aceitar a marca da besta, essa aparente impossibilidade pode ser resolvida dessas duas formas: por pressões econômicas ou por convencimento, por enganos sutis que irão ser promovidos nos últimos dias como em nenhum momento da história o foram. Que Deus nos abençoe.